Eu conto uma história muito legal que ilumina o livro. Eu vou ler essa história para você. Aliás, esse livro, ninguém mais vai ficar com raiva de mim. Como eu escrevi sobre a cura do ressentimento, uma vez a Eliana Sá me disse que tinha muita gente ressentida comigo por causa de eu não dar autógrafo. Para evitar isso, então, esse livro já vem autografado. Para quê? Você compra ele já. Aí você pega e põe seu nome aqui. É impossível você não saber seu nome. Se não saber, também não compra o livro, você não vai entender nada. Então já está aqui, é meu mesmo, já autografou, já autografei lá na editora. E é só tirar o xerox do meu autógrafo. Pronto. Agora você já tem autografado. Pode comprar. Essa história, ela dá o enredo desse livro. É a história do Juvenal. Juvenal era um homem honesto e muito trabalhador. Tinha uma vida simples e boa. Todos gostavam muito do seu jeito simples de viver. Casado com uma mulher que amou desde menino, tinha uma casa ajeitada. Seus problemas eram corriqueiros. Aqueles que todo mundo tem. Algumas dívidas, alguns dissabores, pequenos consertos que a casa exigia, algumas briguinhas com a esposa. No mais, tudo bem. Aliás, alguns amigos até comentavam que Juvenal era calmo demais, que ele até parecia cego, por não perceber o que estava acontecendo bem diante dos seus olhos. Alguns até tentavam dar uns indiretas, mas ninguém tinha coragem de falar abertamente sobre aquele problema terrível que o coitado do Juvenal estava vivendo sem saber. Quando o Juvenal chegava no barzinho perto da empresa, uma ou outra vez até percebeu uns risinhos estranhos de alguns companheiros, mas como quem não deve, não teme. Já que não devia a eles, Juvenal não temia e nem desconfiava de nada. Até o dia em que a bomba veio à tona. Ele estava sendo traído. E o pior é que o caso da esposa era com o patrão do Juvenal. Juvenal era bom, mas não era bobo. Por pior que seja, não. Foi pedir satisfação ao patrão. Queria tirar aquela história a limpo. Por pior que seja, a verdade é sempre o melhor remédio. E o patrão confirmou tudo. Era tudo verdade verdadeira. E, como agora o Juvenal estava sabendo de tudo, era bom que soubesse também que esse era o único motivo pelo qual ele continuava empregado naquela empresa. Já que a coisa foi descoberta, não existia mais nenhuma razão para mantê-lo no quadro de funcionários. Juvenal foi despedido e humilhado. Seu patrão não fez nenhuma questão de deixar a coisa escondida. O homem estava apaixonado pela mulher do Juvenal. Queria vê-lo longe para tê-la perto. Despudoradamente, assumiu tudo. Demitiu o Juvenal e ainda fez questão de deixar que a notícia se espalhasse. O demitido e sofrido Juvenal foi pedir explicações à esposa. Piorou tudo. Ela também admitiu que estava apaixonada pelo outro. E que agora, já que ele tinha descoberto, também não tinha motivo nenhum para ficar aguentando ele o resto da vida. No mesmo dia, Juvenal perdeu o emprego, a esposa, um monte de amigos, a honra, a dignidade, o bom nome e a coragem de viver. Saiu de casa, passou a perambular pelas ruas. Sua vida estava destruída. Cada dia que passava, a dor em seu coração era maior. Ele tinha saído de casa, sido demitido do emprego, mas parecia que nunca sua ex-esposa e o ex-patrão haviam estado tão presentes na sua vida. Olha, o processo da mágoa começa a se instalar. Ele saiu de casa, ele perdeu o emprego, ele não estava mais vivendo fisicamente com a esposa, não estava mais trabalhando fisicamente com o patrão. Agora, a ex-esposa e o ex-patrão estavam morando dentro do coração do Juvenal. Ele tinha ido embora da empresa, mas os dois estavam agora morando de aluguel dentro do seu coração.
Em todo lugar que chegava, parecia que todo mundo já sabia da história. Já notou isso também? Quando você tem um problema, você chega num lugar, parece que todo mundo está sabendo. Olha, ih, quem está olhando? Quem está olhando desse jeito? Ele nunca viu mais gordo, não? Tudo que fazia lembrava aqueles dois terríveis inimigos, que durante tanto tempo lhe foram tão próximos. A ex-esposa e principalmente o medonho do ex-patrão, agora o acompanhava por toda parte. Aliás, Juvenal nunca falou tanto com a infeliz como agora. Dia e noite ele estava conversando com ela. Quer dizer, não era bem uma conversa. Agora ele estava rasgando o verbo, falando tudo que ele sempre desejou falar. Agora tinha chegado a hora de falar aquelas coisas que estavam entaladas na garganta. E ele falava sem parar. Só que nem ela, e muito menos o ex-patrão, estava ali para ouvir o falatório. Juvenal estava falando sozinho, conversando consigo mesmo, murmurando, ruminando, moendo, remoendo. Segundo passo para a mágoa se instalar. A pessoa traz o inimigo dentro, fecha ele aqui dentro e começa a alimentar. E vai alimentando como? Ruminando. A pessoa fica falando sozinho, não devia ter feito isso também. Onde você viu, a gente ajudou tanto. Também hoje eu quero disputar. E aí, sai pra lá, você vergonha. O gato, o cachorro, você chuta, a criança chora, o telefone. Eu não quero saber do telefone. Briga com o telefone tocando. Eu não vou atender você, não vou atender você. Telefone não escuta a gente, você pode xingar ele, tá lá. Tá pior que o creto na orelha, gente. Não é assim? Juvenal já deu o segundo passo, está falando sozinho. Juvenal foi tirar da mochila os objetos que juntou naquele dia. Foi aí que percebeu que aquela chaleira parecia uma lâmpada, era uma lâmpada, dessas que esconde gênios durante milhares de anos. Juvenal estava tão entretido com os pensamentos de sempre, que nem percebeu que inconscientemente estava esfregando a lâmpada. E não é que o gênio estava ali dentro? O gênio saiu feliz da vida, por ter sido liberto. E como é de costume nas histórias de gênio e de lâmpada, disse ao Juvenal que ele seria seu mestre, e por isso tinha direito a um pedido. Um pedido? Exclamou Juvenal. Sempre ouvi falar que era 3. Por que agora essa redução drástica no número de pedidos? Isso eu não sei, respondeu o gênio com má vontade. Afinal, passara tanto tempo escuridinho dentro daquela lâmpada? É pegar ou largar? Bem, posso pedir qualquer coisa, disse o Juvenal, qualquer um. É somente um pedido, mas ele pode ser complexo, grande, exagerado. Você pode me pedir o que quiser, saúde, paz, dinheiro, alegria, fortuna, tudo o que você quiser ou precisar, é só pedir. Tudo o que eu quiser em qualquer quantidade, não tem nenhuma condição? Perguntou Juvenal. Bem, na verdade existe uma lei irrevogável, que todos nós gênios somos obrigados a cumprir. Eu sabia que não era tão fácil assim. Que lei irreverente é essa? É irrevogável. Ninguém pode mudar essa lei. Ninguém pode mudar. Sim, mas que lei tão importante é essa? É muito simples. Pela lei irrevogável dos gênios de lâmpada, tudo aquilo que você pedir para você, eu sou obrigado a dar em dobro ao seu pior inimigo. Ah, vocês leram aqui, vocês são videntes. Está escrito aqui, estava bom demais. Quer dizer que tudo que eu pedir para mim, o Senhor dará em dobro ao meu ex-patrão? O gênio não tinha falado quem era o inimigo, ele que disse. Se ele é seu pior inimigo, com certeza. Escute, seu gênio. Ele vai ficar sabendo que está ganhando essa fortuna às minhas custas? Não. É pior ainda. Com certeza, disse o gênio. Nós não podemos fazer nada escondido, a não ser ficar morando na lâmpada até que alguém nos liberte. Assim, tudo que o Senhor pedir, seria obrigado a dar em dobro ao seu ex-patrão, com as saudações no seu nome. Minha nossa, que lei mais absurda! Ele me prejudicou tanto, me humilhou, roubou a minha ex-esposa, me jogou no olho da rua, e agora ainda vai se beneficiar as minhas custas. Isso não é justo. Se é justo ou injusto, eu não sei. Não fui eu quem inventou a lei. Só sei que tem de obedecer. O que o Senhor me pedir, eu darei em dobro ao seu ex-patrão.
Juvenal ficou pensativo. Aquilo tudo era tão novo, tão difícil. Ele tinha a possibilidade de ajeitar sua vida. Poderia pedir uma fortuna bem grande ao gênio e começar uma vida nova em outro lugar, em outro país, onde ninguém o conhecesse, talvez até em outro país mesmo do mundo. Mas o fato de saber que o ex-patrão acabaria lucrando com isso, não lhe dava paz. Aquele homem ainda iria rir da sua cara. Ele o prejudicara tanto, agora seria beneficiado. O que pedia ao gênio? Juvenal pediu um prazo até o dia seguinte para pensar bem. Se você tivesse a mesma oportunidade do Juvenal, o que você pediria ao gênio? Pensa um pouquinho. Pensa na pessoa que mais prejudicou você. Você vai ter que pensar nela ao longo desse encontro, não tem jeito. O que você pediria ao gênio? Na manhã seguinte, quando o gênio lhe apareceu para realizar seu pedido, Juvenal já tinha tomado a decisão mais importante de sua vida. Não teve nenhuma dúvida em olhar bem nos olhos do gênio e pedir: quero que o senhor me arranque um olho. A força que foi capaz de fazer com que Juvenal, ao invés de ajeitar sua vida, pedisse que o gênio lhe arrancasse um olho, porque assim o seu inimigo perderia os dois, não chama-se burrice, chama-se ressentimento. E é isso que nós carregamos dentro de nós. Pior, alguns de nós não fica só pedindo ao gênio para arrancar um olho, é capaz de ficar rezando, pedindo a Deus para que a pessoa perca imediatamente os dois e conserve os seus. Pior ainda, o ressentimento, quando toma conta da pessoa, quando cega a pessoa, ele faz com que a pessoa fique o tempo todo tramando um jeito de ir arrancar lentamente, porque a vingança é um prato que se come frio, o olho do outro. Não carrega esse gênio dentro de você. Lança ele fora. O verdadeiro gênio não está na lâmpada, está no seu coração, no meu também. É muito mais do que um gênio. Tem nome. E ele pode mudar tudo na sua vida, inclusive o jeito de se enxergar e enxergar os outros. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ajude-nos a perceber Jesus em nós e através de nós, e ajude-nos a acolhê-lo como Senhor, como Salvador da nossa história de mágoa, de tristeza, de dor ou de ressentimento.